Até porque, né, muita gente tá nichando só na questão da guerra da Ucrânia e da Rússia, mas isso traz consequências para o mundo inteiro. A gente viu recentemente Irã se aproximando da Venezuela, os Estados Unidos fazendo uma cúpula da América, que praticamente os países da América não queriam participar. Pô, foi uma das primeiras vezes que o representante de Estado dos Estados Unidos teve que vir presencialmente convidar o presidente brasileiro, porque a gente, por certas discordâncias políticas, não estava querendo ir para a cúpula das Américas. Ou seja, os Estados Unidos convidou uma reunião em Los Angeles, nos Estados Unidos, e a chance de uma série de países não aparecerem era gigantesca. Até o Putin, né, já dando até um start aqui para a nossa conversa, ele falou há 2, 3 dias atrás que a ordem unipolar que os Estados Unidos achavam que existia no mundo acabou. E eu particularmente concordo com essa visão do Putin. Eu acho que desde a década de 90, esse é o principal evento da nova ordem mundial. Há uma ruptura muito grande assim dos acontecimentos geopolíticos. Já adiantando, né, acho que essas organizações como a Organização Mundial do Comércio, a ONU, a OMS, a União Europeia, elas estão entrando num pouco em descrédito por sempre foram lideradas por Estados Unidos, União Europeia, e hoje os BRICS têm um papel super importante, a China, a Rússia. Então é uma novíssima nova ordem mundial, digamos assim. Sim. E o Brasil fica como posicionado aí nessa novíssima ordem mundial? Complicado, né? O Brasil, historicamente, né? Historicamente, o Brasil ele tem um papel de pacifista. O Brasil, por exemplo, não tem armas nucleares. O Brasil geralmente só adota sanções quando essas sanções elas são asseguradas por toda a ONU, por toda a OMC. Então, o Brasil está tentando fazer o meio campo ali, porque ao mesmo tempo que a gente tem que agradar os países ocidentais, porque a gente tem que agradar muito, por exemplo, a União Europeia para conseguir fazer um acordo Mercosul e União Europeia. O Brasil é um dos países que está pleiteando, por exemplo, a entrada na OCDE, que segundo o nosso governo vai ser super importante, até segundo estimativas do governo, né? Se a gente entrar para a OCDE, é como se o Brasil ganhasse um selinho azul de aprovação, sabe? Ó, esse país é um país confiável para receber investimentos estrangeiros. Sim. Os investimentos eles podem aumentar em torno de 20, 30 bilhões. Só que para fazer parte da OCDE, você precisa da aprovação de todos os países membros da OCDE, que são os países ocidentais. Então a gente tem que agradar os países ocidentais que nesse momento estão criticando a Rússia. Só que ao mesmo tempo, a Rússia faz parte dos BRICS. O Brasil faz parte, por exemplo, dos BRICS também. A China é o nosso maior parceiro econômico comercial hoje. A Índia é um país que está crescendo economicamente muito. Às vezes até mais do que a China, com uma certa liberdade econômica maior que a China, mais interessante. Então o Brasil está fazendo papel de em cima do muro. Que nesse caso até concordo, pensando economicamente, é o papel que o Brasil deveria tomar mesmo. E tem experiência já, né? Tem experiência, exatamente. Tem um histórico de ficar em cima do muro. Diplomaticamente é a nossa característica, sempre foi. Sim, sim. E curioso, né? Tu falou que precisa da aprovação do Ocidente, mas está muito ligado a o Oriente, né? Mais os países. Economicamente, a gente pode falar que os Estados Unidos, ele tá... E geopoliticamente também, ele tá perdendo um pouco a América. Os Estados Unidos, por exemplo, durante todo o século XX, fez uma série de políticas de aprovação econômica, acordos econômicos, tentou fazer uma associação de livre comércio, que era a ALCA na década de 90. Pós anos 2000, com o crescimento da China e a volta da Rússia para o cenário geopolítico, porque assim, a Rússia, no final dos anos 80, com a queda da União Soviética, crise econômica, década de 90, Boris Yeltsin, o cara destruiu o orgulho, a economia da Rússia, e anos 2000, o Putin, excetuando questões sociais extremamente complicadas, mas economicamente, geopoliticamente, o cara colocou a Rússia de novo num patamar geopolítico que não existia antes. E China, por exemplo, hoje, com a nova Rota da Seda, vem aumentando cada vez mais investimentos, independente de questões políticas. Por exemplo, mas a China só negocia com países de esquerda. Imagina, o Equador, por exemplo, hoje é governado por um carinha chamado de Guillermo Lasso, que é um cara liberal, ou seja, um cara de direita, supostamente mais aliado aos Estados Unidos. Acabou de firmar um acordo gigantesco com a China. Ou seja, geopolítica, economia à parte, né? Se me interessar economicamente, beleza. E a China está aumentando esse investimento, está investindo na África, está investindo na Ásia Central, está investindo na América. Então o Brasil tem que conciliar esses dois lados. Politicamente ficar do lado dos países ocidentais, mas economicamente pegar o dinheiro da Ásia. Hoje, o Oceano Índico-Pacífico é o mais movimentado do mundo. E a China é papel central nisso.